Apogeu da sociedade feudal. O feudalismo é definido como uma forma de organização social, política e econômica. Ela é baseada em relação de fidelidade entre os homens. O feudalismo se deu no Ocidente, sobretudo na França, Inglaterra, Alemanha e Itália. No restante da Europa, havia outras relações de poder e sociedade. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam grande parte de seu poder para os membros da nobreza. Para assegurar a lealdade dos nobres, os reis faziam com eles alianças individuais, por meio das quais juravam fidelidade de um ao outro. Na maioria desses compromissos, eram selados com a doação de um benefício, ou seja, o feudo, por parte do rei, em qual eram terras. Os reis, ao concederem o feudo sob forma de terras, cediam também os senhores a direitos sobre a população ali existente. O feudo era um benefício, muitas vezes uma área territorial, que o senhor doava a um nobre. Quem doava era chamado de sucerano, ou senhor, e quem recebia a doação era chamado vassalo. Sucerano e vassalo. O vassalo não era proprietário do feudo, ele só podia usufruir deste bem. Mas a partir do século IX, o feudo tornou-se um bem hereditário. Ao receber as terras, o vassalo tornava-se senhor das terras. Então, ele podia doar parte dessas terras a um outro homem, e assim tornar-se também sucerano ou senhor. Esse procedimento poderia ocorrer diversas vezes, portanto, era comum um homem ser senhor e vassalo de diferentes pessoas. O senhorio era a típica unidade de produção feudal, concedido pelo rei a um senhor. Consistia em um domínio formado pela terras e pela autoridade sobre seus habitantes para fazer justiça, cobrar impostos e organizar a defesa militar. Era dividido em 3 partes: reservas senhoriais, mansos servis e terras comunais. Reservas senhoriais são as terras exclusivas do senhor, cultivadas pelos camponeses durante alguns dias da semana em benefício do senhor feudal. Mansos servis são as pequenas faixas de terras cedidas aos camponeses para que cultivassem para seu próprio sustento. Terras comunais são as terras usadas tanto pelo senhor quanto pelos camponeses, principalmente para a pastagem dos animais, a coleta de frutas e a extração de madeira. Segundo o bispo Adalberon, a estrutura da sociedade feudal foi dividida em clero, nobreza e campesinato, e não deveria ser modificada porque essa estrutura era reflexo da estrutura celeste. Portanto, quem nascia numa família de servos ou de nobres deveria permanecer nessas condições para sempre, o mesmo acontecendo com gerações seguintes. A nobreza se dividia em vários graus de importância, determinada pelo título do nobre. Conde, duque, marques e cavaleiros, esse título passava de pai para filho. O clero dividia-se em 2 grupos principais, o alto clero e o baixo clero. O alto clero era formado, em sua maioria, por pessoas nascidas nas famílias nobres. Cuidavam da administração dos feudos, pois eram, em geral, os únicos alfabetizados. O baixo clero fazia o trabalho braçal nas paróquias e o atendimento aos pobres e necessitados. Bom, esse foi o meu trabalho de história, espero que todos vocês tenham entendido e obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!